Vou chamar então agora o nosso comentarista Alexandre Borges para saber se ele concorda com você, Basília. Bom, a gente viu, né, o Alexandre, que historicamente, desde o primeiro governo Lula, a lista tríplice é elaborada pelos procuradores e vinha sendo respeitada. E agora, pela segunda vez, Bolsonaro ignora essa votação e escolhe mais uma vez Augusto Aras fora da lista tríplice. Então, eu queria saber, primeiro, se isso na prática significa ignorar a independência do Ministério Público e, segundo, se você concorda com a Basília quando ela diz que o Augusto Aras tem conseguido separar a política do seu papel como PGR. Bom, Carla, realmente houve essa volta a uma prática que acontecia até o governo Fernando Henrique, quando os presidentes da República, eles indicavam o procurador-geral ignorando essa prática da lista tríplice. O que é a lista tríplice? É uma eleição que é feita na Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, e eles oferecem 3 nomes ao presidente da República. Isso não é lei, não está escrito em lugar nenhum, isso é uma prática que foi se consolidando nos governos Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer para simbolizar, então é apenas um ato simbólico, a independência do Procurador-Geral da República, que seria então um nome que viria do Ministério Público, seria um nome natural, uma liderança natural do próprio Ministério Público. Vamos lembrar que Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, durante todo o seu governo, o Procurador-Geral era o Geraldo Blindeiro, que foi conhecido pelo apelido nada lisonjeiro de engavetador-geral da República, porque ele recebeu mais de 600 denúncias e encaminhou, acho que 60, menos de 10% das denúncias que ele recebeu, inclusive talvez a mais famosa delas, que era a investigação sobre a compra de votos para a reeleição, enfim. Sérgio Mota, né, na época. Exatamente. Então, ele, com ou sem justiça, enfim, mas ele acabou sendo marcado na história como um engavetador-geral. Quando entra Luiz Inácio Lula da Silva na presidência, começa então essa prática de se aceitar a lista tríplice e isso teve consequências, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, Antônio Fernando de Souza, que foi o PGR no tempo de Lula, que foi o procurador do Mensalão, né? Que abriu a investigação e que chamou o PT, que era o partido que estava no poder de sofisticada organização criminosa, de quadrilha. Então, quer dizer, ninguém vai nunca questionar a independência de Antônio Fernando de Souza enquanto era procurador-geral da República. Você tem depois o Rodrigo Janot, como foi muito bem falado, que é muito associado à Lava Jato, como lembrou a Basília, e ele também atuou, podemos dizer, de forma independente durante o governo Dilma Rousseff. Depois vem Raquel Dodge, no tempo de Michel Temer, e também pegou muito no pé dele e de seus aliados, enfim. Então você tem, durante a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, quando se respeitou a lista tríplice, você teve uma atuação, e isso é fato, acho que mais do que opinião, atuações mais independentes do que a gente viu, tanto antes com Geraldo Blindeiro para trás, como agora com Augusto Aras, apesar de que eu concordo com o que disse, na verdade, o que a Basília disse, que os apoiadores do Augusto Aras defendem isso. Eu entendo que seja um argumento do apoiador do Augusto Aras, mas ele talvez faça isso como uma espécie de negociação. Vamos lá, a gente prende aqui o Daniel Silveira para preservar o presidente. Quer dizer, você pega no pé aqui da Bia Kicis, pega no pé aqui da Sarah Winter, vamos dizer, você dá alguns peixes pequenos para preservar o peixe grande. Pode ser uma leitura também da atuação de Augusto Aras nessa recondução. O fato é que, de qualquer jeito, Augusto Aras não está na lista tríplice, de novo, para mais 2 anos de mandato, ou seja, voltamos ao Procurador-Geral da República, que deve a sua indicação 100% à presidência da República, o que talvez não seja o ideal. Tanto que agora começa um movimento e há já uma discussão para que a lista tríplice, inclusive, vire lei, para que se incorpore aí não como uma negociação, como um ato simbólico, mas até como uma lei, uma obrigação que o presidente da República escolha, então, o seu procurador dentro dos 3 nomes oferecidos pelo Ministério Público.